Olá, mundo! Eu me chamo Henrique e você está no Rapadura Dev. No vídeo anterior, configuramos o IntelliJ e escrevemos o nosso primeiro código. Nesse vídeo, vamos aprender o que são variáveis, o que comem e onde vivem. Então, bora lá codar! Na programação, uma variável é um objeto ou uma posição localizada na memória do computador capaz de armazenar e representar um valor. Nós, programadores, tentamos resolver problemas do mundo real, pelo menos na maioria das vezes, né? Então, enquanto o nosso programa está executando, precisamos de valores salvos na memória para representar, por exemplo, o nome de um cliente, a idade de um usuário, o valor de uma compra e vários outros valores que existem no mundo real. Você pode imaginar uma variável como se fosse uma caixa, onde podemos guardar alguma coisa. Mas para a gente não acabar se perdendo e tendo várias caixas desorganizadas, colocamos uma etiqueta que informa para quem vai usar a nossa caixa qual o nome dela e o que podemos guardar lá dentro. Nesse momento, não queremos guardar meias junto com camisas. Quero dizer, números junto com letras. Assim fica bem melhor de organizar seu código e deixar tudo fácil de usar. Agora vamos ver na prática como criar uma variável e quais os tipos de valores que o Kotlin nos permite usar. No Kotlin, temos dois jeitos de criar variáveis, usando a palavra reservada val e a palavra var. Vamos criar algumas variáveis e perceber qual a diferença entre esses dois jeitos. Então, vou criar aqui uma var, idade, e vou atribuir o valor 24. Isso aqui se lê mais ou menos assim. Cria uma variável com o nome idade e atribui a ela o valor 24. E eu vou criar aqui também uma variável com a palavra val, que vai se chamar nome, um nome de um usuário. Eu vou dar um nome aleatório aqui. Quando se trata de texto, eu uso aspas duplas. A gente vai ver depois o que significa isso. Então, se a gente usar a função print para imprimir a idade, ok, temos o valor esperado 24. E vamos agora alterar o valor da variável idade, atribuindo um novo número. Vamos imprimir novamente a variável idade e vamos ver o que dá. Ok, você viu que ficou colado um no outro. Vamos usar a função println para ele quebrar uma linha depois de imprimir. Assim vai ficar melhor da gente observar o valor. Ok, imprimiu o primeiro valor, foi alterado o valor e a gente imprimiu o valor novamente. Agora vamos tentar alterar o valor da variável nome. E você vai ver que o Kotlin não deixa a gente fazer isso. E ele nos diz por quê. Val cannot be reassigned, ou seja, a variável que é criada com a palavra reservada val não pode ser reatribuída. A gente não pode colocar um novo valor nela. Então percebemos que var e val criam variáveis da mesma maneira. Porém, var deixa a gente alterar esse valor depois e val não. Nós chamamos isso de mutabilidade. O var é mutável e o val é imutável. Uma vez definido o valor para uma val, vai ser esse valor por toda a vida do seu programa. No Kotlin, assim como na maioria das linguagens, temos muitos tipos de dados para a gente brincar. Vamos dar uma olhada agora nos principais. Quando declaramos uma variável, podemos deixar o tipo dela implícito ou explícito. Então podemos criar uma variável ano atual e atribuímos o valor de 2020. E o Kotlin é esperto o suficiente para inferir o tipo dessa variável para um número, ou mais especificamente um inteiro. Um número como 1, 2, 3, 4, o conjunto dos números naturais. Mas também podemos dizer para o Kotlin qual o tipo e o valor que essa variável vai ter. Então, podemos criar próximo ano, é do tipo inteiro e recebe 2021. Então, essas duas maneiras
são válidas. Você pode tanto declarar sua variável deixando o tipo para o Kotlin decidir, ou você pode explicitar o tipo. E esse é o inteiro, ou int, na programação. Outro número que temos na programação é o float, que são os números fracionários. 1.5, 2.7, 5.6. Um exemplo de uma variável com float seria, por exemplo, a altura de uma pessoa, 1,77. Quando a gente quer definir um float, é f. E aqui também se aplica a mesma regra do implícito e explícito. Se eu quero definir uma variável float e explicitar que essa variável tem que ser float, a gente pode passar o tipo aqui. Float, peso da cadeira é 4,5 kg. E a gente tem que botar o f aqui no final, para dizer para o Kotlin que é um float. Outro número que temos na programação, e o Kotlin também tem, é o double. O double também serve para você representar números fracionários. Porém, ele tem uma precisão maior e representa números com casas decimais maiores. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas saiba que ele ocupa também 32 bits a mais na memória do computador do que o float. Um exemplo bem massa para perceber a diferença entre o float e o double é escrevendo números grandes. Por exemplo, o pi. Se você simplesmente usa o pi como uma constante no seu programa, com várias casas decimais, e usa isso como um float, vamos só deixar aqui explícito que é um float. Vamos tentar imprimir essa variável e ver o que acontece, e você vai ficar surpreso. Veja que algumas casas do número pi não foram mostradas e ele ainda arredondou o 26 para 27. Se trocarmos isso para double e executarmos novamente, tá lá. Todas as casas foram preservadas, porque o double, como eu falei, ocupa mais lugar na memória do computador. Então ele tem a capacidade de salvar um número maior. Então esse é um bom ponto para você prestar atenção e tomar cuidado quando escolher variáveis no seu programa, quando for trabalhar com números grandes ou números com casas decimais. Então esses foram os números. Agora vamos para as letras, textos e palavras. Como é que a gente faz para escrever uma letra? Por exemplo, eu quero imprimir a letra do meu nome no Kotlin. Então existe um tipo chamado char. É a abreviação para caractere em inglês, que é um tipo que aceita simplesmente um único caractere. Por exemplo, primeira letra do meu nome. H, por exemplo. Veja que eu não posso botar um float, não posso botar um double, ele reclama se eu botar um número, qualquer coisa que não seja um character, porque eu estou pedindo que essa variável só aceite characters. Então vamos escrever aqui o H, deixar o H aí, poderia ser um A minúsculo, um número, um caractere especial, desde que seja um único caractere, porque para textos com mais de um caractere existem as strings, ou em português, fio. Esse nome é meio estranho, mas na programação, um conjunto de caracteres a gente chama de fio, corda, um conjunto de caracteres. Então, a gente pode criar aqui o exemplo do nome e a gente define com aspas duplas, diferente do caractere. A gente define com aspas duplas e aí podemos botar qualquer caractere aqui dentro e isso vai ser um tipo string. E assim como nas outras variáveis, você também pode explicitar o tipo. E por último, mas não menos importante, temos os tipos lógicos, que na programação chamamos de booleans, em homenagem ao matemático e cientista da computação George Boole. Deixa nos comentários se você sabia dessa curiosidade, hein? Os tipos booleanos, fazendo uma tradução abrasileirada, servem como expressões lógicas. Perguntas que têm como resposta sim ou não. Por exemplo, hoje é seu aniversário? A resposta é sim ou não. Você gosta de programar? Sim. Você gosta de programar? Não. E são exatamente esses valores que uma variável booleana pode ter: verdadeiro ou falso.
Então vamos criar aqui algumas. Você é alto? Então você é alto. No meu caso, não. Você trabalha? Sim. E aqui também podemos explicitar o tipo. Só pra gente saber escrever o tipo, né? Boolean. Outro exemplo. É maior? Uma pergunta. Então vamos atribuir aqui a 2 maior do que 3. Então o que você acha que vai retornar daqui? 2 é maior do que 3? Então a gente imprime é maior e vamos ver no que dá. Então, não. 2 não é maior do que 3. E se a gente alterar aqui 3 é igual a 3? Sim, 3 é igual a 3. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, aprendemos sobre variáveis, como declará-las e os principais tipos que o Kotlin nos dá. E antes de acabar o vídeo, queria compartilhar com vocês que eu estou planejando um quadro novo aqui para o canal. E para começar, eu vou precisar da sua ajuda para escolher uma linguagem de programação. Mas se liga, tem que ser uma linguagem que você nunca programou, mas tem bastante curiosidade para aprender. E para votar, é só ir lá no Instagram do Rapadura Dev e comentar o nome da linguagem nesse post que está aparecendo aí para você. Para facilitar, eu vou deixar o link do post na descrição, beleza? Então, se gostou do vídeo, curte e compartilha com quem está a fim de aprender Kotlin. Se tem dúvidas ou algo para acrescentar, vou ficar muito feliz de te ouvir nos comentários. E te vejo na próxima. Até mais!